Salve, salve, queridos. Nossa última aulinha do ano, na verdade, né? Lembrando, galera, que vocês vão terminar de assistir essas aulas, falei pra vocês, né? Reveja com calma, faça as questões, façam, né, as questõezinhas, e a aula que vem voltada justamente aí para tirar dúvidas. Então, pô, dá o gás, de preferência até já peguem ali as provinhas da UFSC, vejam assuntos aí relacionados, tudo mais, enfim, pra gente ser bem direcionado. A ideia, de fato, assim, tiver alguma dúvida aí nessa parte de permutação, análise, até o final do sistema linear, Brasil, acima de tudo, mas de maneira geral a gente pode tirar a dúvida que aparecer. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Estamos na página de número 25, né? De fato, começar aí e terminar a matériazinha que é bem suave. Seguimos a ordem da apostila ali, mas ela poderia até aparecer antes de combinação e arranjo, né? Enfim, a ideia de permutação a gente trabalhou desde o início. É você pegar os elementos e brincar entre eles. Quer dizer, eu não estou nem pensando na ideia de casa. Por quê? O número de elementos ele coincide com o número de casas. Tranquilo? Então, quando você fala de uma permutação simples, né, é simplesmente pensar, opa, eu tenho aqui, sabe, pegar letras, tá? A, B e C. Né? Eu quero permutar essas letras, eu quero ver quantas opções eu tenho de maneira a brincar com elas. Aí você brincaria, né? Ah, eu posso fazer A, C, B. Ah, eu posso fazer B, A, C. Ah, também tem B, C, A. E por aí vai, né? De forma que o que a gente está fazendo aqui, queridos, né? Só para terminar, né? Já que a gente foi até aqui, a gente poderia fazer aqui, queridos, o C, AB e o C, BA. Né? Só para finalizar mesmo. Então, o que a gente fez na verdade, né? A gente permutou esses três elementos. Essa ideia de permutar é justamente de ficar trocando ali entre eles. Tudo bem, queridos? Fácil, né? E aí repara que essa ideia de permutar, então, ela se assemelha muito à ideia de arranjo. Só que no arranjo, a gente acabou falando assim, ó, eu posso ter quaisquer elementos e eu tenho um número restrito de casas. Né? E aqui no caso da permutação, a ideia é de fato de arranjo, mas a gente vai ter o mesmo número de elementos para o número de casas. É essa a diferença. Então quando você fala lá, né, de permutação de n elementos, o que você está fazendo na verdade é um n fatorial. Né? É somente isso. A maneira de você comprovar isso é olhar, por exemplo, que eu botei aqui do lado. Né? Repara, eu tenho 6 opções, né, e é uma permutação de 3 elementos. Então 3 vezes 2 vezes 1, né, quer dizer, 3 vezes 2, 6, e aí combinando direitinho, de novo, sem nenhuma novidade. Se quiser até, enfim, ter uma relação aí só na cabeça para ajudar, lembra que, de fato, a permutação ela é um arranjo, só que o número de elementos ela coincide com o número de casas. Né? É esse o princípio, beleza? E o que vai mudar com a repetição? Imagina, por exemplo, queridos, que eu tenho a palavra ovo. Né? Uma palavrinha bem interessante para a gente brincar. Repara que se eu fosse mudar, né, a posição... Ó, na vida real isso não faz diferença, mas só para vocês enxergarem. Né? Eu tenho esse O que eu vou chamar de O1 e esse O2. Né? E aí se eu fizesse a permutação deles, filhos, só para a gente entender, tá? Vamos juntos. Igual que a gente fez aqui em cima. Eu teria O1, O2, V. Né? E aí mudando, né? V, O1, O2. Mudando. V, O2, O1, mudando, O2, V, O1 e O2, O1, V. Né? Ou seja, de novo, eu só estou querendo mostrar para vocês que a gente teria, montando a permutação, olhando só para a permutação, a gente teria uma situação igual. São 3 elementos, eu estou querendo permutar entre eles. Só que esse O1 e O2, a gente sabe que para o português, né, para a letra, ele não existe. Não existe diferenciação entre um O e outro. Então, tirando isso aqui, ó, repara que dentro dessas permutações eu tive repetições. Ah, professor, como assim repetições? Ué, olha para cá. Esse primeiro elemento aqui, ó, ovo, não é equivalente a esse elemento aqui, ovo? Ah, mas você trocou os O's, galera, mas um O é diferente do outro? Não. Então, essa permutação aqui, ó, ela não participa da jogada, porque eu já tenho o ovo ali em cima. Outro exemplo, ó, O, V, O, V, opa. Então, como é esse cara? Também não pode aparecer aqui. Mesma coisa, ó, VOO. Esse cara não pode aparecer. Ou seja, na permutação com repetição, o que acontece é que a gente não leva em conta todas essas brincadeiras, já que a letra igual mudar de posição com outra igual a ela, no caso, não faz diferença. Né? E aí, como é que a gente calcula, então, a permutação com repetição? Ó, queridos, a gente fala lá, né, que é permutação N com alguns elementos repetidos. As letrinhas mudam um pouco, né? Eu comumente trabalho mais com as letras gregas, acho que a apostila também trabalha dessa forma. A gente teria lá, né, com alfa, beta e por aí vai, né? E o que isso representa, né? Eu estou falando de 3 elementos, por exemplo, aqui eu botei alfa, beta, mas poderia ser só alfa, e é o que eu vou fazer aqui. Né?
mas estou falando de N elementos que possuem termos repetidos, alfa termos repetidos, beta termos repetidos. Como assim? No ovo, óbvio, só tem duas letras repetidas, né? Mas vamos supor que a gente pega, vamos pegar uma palavra estranha aqui, sei lá, araraquara, sabe? Eu aloprei, né, com a palavra, mas araraquara tem repetição de R, tem repetição de A e por aí vai. Você vai pegar quantos repetidos de A, quantos repetidos de R e simplesmente montar essa relação. E aí como é que fica a cara, queridos? Ó, N fatorial, quer dizer, o número de elementos fatorial, né? Isso aí se repetiu, aliás, para todas as relações que a gente trabalhou. E você vai dividir, né? Por alfa fatorial, por beta fatorial e por aí vai, né? Por gama fatorial, por lá, quantas repetições você tiver na palavra ou nos elementos que você esteja trabalhando. Pode ser com número também, para fazer uma graça dessa. Tranquilo, queridos? Beleza? E é só para testar a validade disso que a gente falou. Com 3 elementos, a gente fez aqui em cima, se não tivesse repetição, a gente teria 3 fatorial, que é 6. Né? E nesse caso, eu tenho 2 elementos repetidos, ó. Né? Então aqui o alfa seria 2 e somente teria alfa. Né? Então ficaria 3 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que é a mesma coisa que 3. E de fato, né? 1, 2, 3. Tranquilo, queridos? Então, de novo, para a permutação, a gente trabalha com a ideia, né? Deixa eu chegar aqui para vocês poderem olhar direitinho a tela. Mas vocês trabalham de novo com a ideia de arranjo, de fato, é um arranjo, só que o número de casas é igual ao número de elementos, eu não tenho sobras, né? É essa a ideia, tudo se encaixa bonitinho. E o que pode aparecer de diferente para a gente é a permutação com repetição. Quando você tem elementos que são repetidos, e nessa brincadeira de trocar de lugar, você não tem mudança, não faz importância, né? Você trocar, como foi o caso aqui do ovo, de O com O. Ou sei lá, se eu tivesse a palavra, eu não sei, estou pensando aqui em várias, só me vem exemplos clássicos assim de concurso, mas, por exemplo, arara é uma palavra que cai muito em concurso também. Porque a arara tem lá o A repetido e o R repetido, né? Então você teria que brincar dessa maneira, né? Arara. Então a arara tem 3 A's, né? Tem 2 R's e ao todo tem 5 letras. Se você botar lá 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, isso chega na resolução. Porque trocar A com A de lugar não faz a mínima diferença. Beleza, queridos? Chegado? Então já pega a coxinha aí, vamos brincar com as questões. Vamos lá, senhores, estão arrematando questõezinhas. Questão de número 1, estamos lá na página 26. Já repararam que eu fico toda hora regalando o olho aqui, ó? Porque eu olho na câmera ali, eu não consigo ver meu olho, cara. Aí eu fico preocupado, mas eu tô olhando pra vocês, tá aqui, ó. Vamos lá. Questão número 20, aliás, página 26, questão número 1. Em relação aos anagramas da palavra universo, determine. Letra A, o total deles. E letra B, total de modo que, deve ser isso, né? Eu que li estranho, as letras U, N e I fiquem juntas. Beleza, vamos lá, vamos devagarinho. Primeiro caso, ele quer o total de anagramas. Queridos, repara aqui, ó. Calma aí, vamos ver se eu vou acertar, hein? Eu sempre vou ao contrário, por aqui. Ó, aqui, ó, a palavra universo está aqui. E repara que não há repetição, né? Então, todas as letras diferentes, a gente nessa letra A vai simplesmente fazer então a permutação dos elementos. Queridos, quantas letrinhas temos? Veja lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! São 8 elementos para brincar, então na letra A, que ele quer o total, nós temos a permutação de 8. Seria 8 fatorial. Galera, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. De verdade, eu já meio que colei ali, já fiz a continha antes. Então a gente tem ali 40.320. Professor, e na hora da prova? Cara, na hora da prova eu ia fazer a conta, tá? Ela não é difícil, mas ela é longa. Você vai ter que fazer 8 vezes 7, 6 vezes 5, né? Vai fazendo por pedaços. Eu, pelo menos, prefiro fazer assim. E aí depois você multiplica tudo. Mas tem muito jeito, cara. É fazer o 8 fatorial ali, tá? A letra B que é mais interessante. Na letra B, ele fala que ele quer de novo brincar com essa ideia de permutação, mas ele dá uma restrição agora. As letras U, N e I devem permanecer juntas. E aí, como é que você tem que pensar, queridos? A palavra que é lá, universo, né, agora, ela vai se comportar, digamos assim, de maneira diferente. Eu continuo tendo aqui essas letras brincando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas esse agrupamento aqui, esse conjunto, ele vai se comportar como se fosse uma letra só. Entendem ou não, queridos? De novo, como eu quero manter uni junto, né, eu vou mantê-los, né, como se fosse uma letra, né, para ficar junto, e aí eu vou brincar entre os outros elementos. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Só que com um detalhe. Isso acontece? Isso acontece. E, olha a multiplicação. Além disso, eu posso brincar entre as letras do uni, né, do UNI. Eu posso, por exemplo, trocar o U com N de lugar.
Então eu tenho uma permutação dentro desse conjunto. Repara, a única obrigação que ele dá pra gente é que essas letras fiquem juntas. Elas fiquem juntas, pode ser em qualquer ordem. Então o que eu estou dizendo para vocês é, primeiro, já que é para ficar junto, eu fiz um grupamento UNI e eu trabalhei com a palavra como se ela tivesse apenas 6 letras. Tranquilo? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Só que dentro desse grupamento, dentro do UNI, dentro do UNI, eu posso permutar. Se eu posso permutar, eu tenho uma permutação de 3 elementos. Ah, professor, por que 3 de 3 elementos? Porque são 3 letras. UNI. É isso. Beleza? E lembra, né? Um acontece e o outro acontece. É essa a ideia. Tranquilinho, queridos? Beleza? Bom, dito isso, é só fazer as contas, né? Nós teremos lá 6 fatorial vezes 3 fatorial. Bom, galera, aí ficou 6 fatorial, 6, 5, 30, vezes 4, 120, vezes 2, 240, vezes 6, né? Que é 3 vezes 2, 6. Galera, isso deu pra gente... Então... 6, 200, 1.200, 1.440, é isso? Tá certo minha conta? Eu acho que eu errei bem na conta aqui, queridos, feiamente, né? Foi mal. Olha só, não é 240 não, cara. Que horror, né? Esqueci de um 3 ali. Olha só, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, que eu tinha esquecido, 360, vezes 2, 720. Agora sim. 720 vezes 6, queridos, vai dar 4.200 mais 4.320. Beleza? De fato essa conta eu não tinha feito antes, né? Só essa aqui que eu tinha visto que ia dar gigantesca e aí sim eu fiz. Essa aqui não. Mas de qualquer forma, queridos, na hora da prova ali também dá pra tu sacar ali que deu algum mole e tal. Pô, deu um valor muito pequeno, ia dar uma parada muito pequena e não era isso, né? Então, aliás, deu aí 3 vezes menor. Mas deu 4.320. Tranquilo, queridos? Assim, a primeira acho que não tem muito o que entender. Assim, é basicamente aplicar a relação de permutação. A segunda, fica ligado quando ele fala, ah, não, você tem que manter esses 3 juntos, né? Então, sei lá, vamos supor que ele está falando de permutação de pessoas, sabe? Tô cateando. E aí ele fala que é a mãe com os 2 filhos. Então, a mãe com os 2 filhos tem que ficar juntos. Né? Então, você sabe que esses 3 têm que continuar juntinhos. Então, você trabalha com ele como se fosse uma letra só. Né? E esse conjunto vai ficar brincando entre os outros elementos. Por isso que a gente mandou dessa forma, né? A gente considerou como uma letra só para essa permutação de 6. E entre eles têm a permutação de 3 elementos, que seria lá o único. Fechado? Tranquilo? Vamos à questão número 2. Tem-se 12 livros, todos diferentes, sendo 5 de matemática, 4 de física e 3 de química. Então, vamos ver. 5 de matemática, 4 de física e 3 de química. Beleza, vamos junto. De quantos modos podemos dispô-los sobre uma prateleira, devendo os livros de cada assunto permanecer juntos? Pô, galera, que suave, né? Então, o que ele está falando? Que eu vou ter os 5 de matemática, os 4 de física e os 3 de química, ou os 5 de matemática, os 3 de química e os 4 de física, ou... E por aí vai, né? Fazer essa brincadeira. Galera, repara, se eu vou brincar com eles, eu vou fazer uma permutação, né? Eu posso botar os 5 livros de matemática de maneiras distintas. Então, eu tenho uma permutação de 5, né? Afinal, são 5 livros de matemática. E eu tenho a permutação de 4. E eu tenho a permutação de 3. Tranquilo ou não, queridos? De novo. Lembra que a permutação é brincar com os livros, né? Então eu tenho o livro, eu vou botar números só para ficar mais fácil, mas eu tenho o livro 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso ter essa ordem, ou eu posso ter lá 1, 3, 2, 4, sei lá, 5, né? E por aí vai. Então eu estou brincando com essas ordens como se fosse de fato que a gente fez aqui em cima. Então 5, 4 e 3. O problema é que vocês não podem, né, deixar passar, e é algo semelhante que a gente fez na letra B, é que ele não obriga os livros a ficarem nessa ordem. Né? Eu, quando escrevi dessa forma, eu estou supondo que eu estou botando lá matemática, física e química. Mas eu poderia ter os livros de física antes dos livros de matemática. Isso pode acontecer, não é uma obrigação da questão, ele não fala nada disso. Ah, professor, e daí? Né? O que a gente vai fazer se isso pode acontecer de fato? Se isso pode acontecer, você tem que pensar, opa, eu posso permutar as matérias entre si. Se eu posso permutar as matérias entre si, pensa, eu tenho 3 matérias. Então, além disso aqui acontecendo, que é a permutação dos livros mesmo, eu tenho a permutação da matéria. Tranquilo ou não, queridos? E aí, fazer a conta, né? Bom, vamos um pouco direto aqui. 5 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, né? E aí, queridos, ó, vamos lá, me ajuda aí para não falhar em contas, hein?
5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 20, 60, 120, né? Se eu não estiver falhando aí. 120. Cara, esse número vai dar bem grande, hein? 4, 3, né? Enfim, vai dar 24. Vai dar 6. Vai dar 6, né? E aí, queridos? Mais uma vez aí eu vou, enfim, dar uma colada aqui. Já fiz essa continha antes. Ficou 120, 24, 66. Isso dá pra gente a bagatela de 103.680. Tudo bem, queridos? Não tem jeito, né? Na hora da prova tem que fazer a continha ali. Repara que são contas relativamente simples, é só porque elas são grandes, né? E aí eu estou economizando meu tempo, mas enfim, é sossegado, é bem tranquilo. Isso dá pra gente letra A. Então, mais uma vez, queridos, o que a gente tira de lição aí dessas duas questões bem rapidamente? Primeiro, permutação simples, beleza, só aplicar a fórmula é botar o número fatorial. Quando eu tenho agrupamentos, né, quando eu junto, a gente brinca com esse agrupamento como se ele fosse um elemento só. E, se for o caso, é porque ele pode fixar, ele poderia falar, não, a letra U, N, I nessa ordem, e aí não teria esse 3 fatorial aqui do lado, né? Seria só o 6 fatorial. Mas, como ele não bota essa restrição, então a gente tem que lembrar que eles podem brincar entre si, né? Então você tem que levar isso em consideração. E foi mais ou menos a filosofia que a gente seguiu aqui, né? A ideia que a gente seguiu aqui. Por quê? Eu fiz a permutação dos livros dentro das matérias, que isso tem que acontecer, eles estão juntos, mas eu posso perguntar as matérias entre si. Que foi mais ou menos o que a gente pensou aqui, né? Quer dizer, eu posso perguntar eles ali juntos. Então, eu tenho essas matérias perguntando, eu tenho a permutação de 3. Fechado, queridos? Tranquilo? Numa nice. Vamos nós. Acabando, respira, calma que estamos indo. Queridos, estamos na questão 3, página 26, tá? Só para lembrar. Determine o número de anagramas da palavra carcará, não considerar o acento. Então, queridos, bota lá, carcará e não bota o acento, tá? Carcara, bota assim, né? Ele quer a permutação disso, né? Ele quer que a gente faça aí o anagrama. Galera, repara que nesse caso a gente tem sim repetições, né? Eu tenho a letra A repetindo, ó. 1, 2, 3. Eu tenho a letra R repetindo. E eu tenho a própria letra C repetindo. Absolutamente, como é que a gente faz? Lembra, né? Você vai fazer a permutação dos N elementos. E aí você vai separar aqui, digamos assim, as repetições. Então a maneira de escrever, né, esse esqueminha aqui, queridos, já para carcará, seria a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Vamos juntos, tá? Repetição. O C repete 2 vezes. O A repete 3 vezes. O R repete 2 vezes. Então isso aqui ficaria igual, queridos, a 7 fatorial sobre 2 fator, 3 fator, 2 fator. Pronto. Bonitinho. É isso, galera. É isso que vai resolver. Então, de novo, é fácil, né? Assim, a única diferença da permutação simples é que você vai dividir pela galera que repete. É isso. Tá bem sossegado. Então a gente teria lá 7 fatorial. 7, 6, 5, 4. Eu vou já deixar aqui 3 fatorial, né? Só para a gente fazer os cortes. Aqui embaixo, isso, 2 fatorial é 2. 3 fatorial. 2 de novo, né? Então, guarda. Sobra lá pra gente 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. Sossegado, queridos? Tranquilo? Fácil, né? Assim, questão com repetição, basta você botar ali dividido pelos elementos que se repetem. Então o C tem 2 repetições, né? Tem 2 6, 2 fatorial. O A aparece ali 3 vezes, então 3 fatorial. O R aparece 2 vezes, então 2 fatorial. É isso, simples assim. Beleza? Tranquilo? Podemos ir para 4? Sim. Vamos lá. Questão número 4, queridos. Sendo P o número de anagramas da palavra Lula e M o número de anagramas da palavra Alckmin, o valor do determinante da matriz, ele dá uma matrizinha pra gente, bom, queridos, a questão então se divide meio que em 2 partes, né? Eu vou separar aqui só pra gente matar. Eita barulhinho. A primeira parte é a parte de permutação de fato, né, de anagrama. Então ele fala lá da palavra Lula primeiro. E a palavra Lula, ele chama de, cadê? P, né? P de papai, isso aí. Então, como é que ficaria o anagrama da palavra Lula, queridos? Vamos juntos, tá? No Lula, a gente tem 4 elementos, então 4 fatorial. E tem a repetição de L e L, então 2 fatorial. Foi o que a gente acabou de fazer, né, queridos? Pega o número de elementos, bota o fatorial. E embaixo você bota o que repete. Isso aqui, queridos, vai dar pra gente, ó, 4 vezes 3, corto 2 fatorial com 2 fatorial. Sobraria simplesmente 4 vezes 3, que é 12. E para a palavra
Alckmin. Cara, eu vou até confirmar aqui depois de escrever, porque eu não lembro se é assim que escreve direitinho. Não. Alckmin, é isso mesmo? A-L-C-K-M-N, né? A-L-C-K-M-N, enfim. A palavra Alckmin ele chama de M. E aí, queridos, repara que eu não tenho nenhuma repetição, né? Que sapeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, 7 fatorial. Galera, vou dar uma coladinha. 7 fatorial. Já fiz a continha antes, vocês vão fazer aí bonitinho. Dá 5.040. Então, essa é a primeira parte da questão. A primeira parte da questão cobra da gente isso. Ó. Quero saber quais são os valores de MN. Mas para que eu quero saber os valores de MN? Aí é que vem a tal da matriz, né, que ele cita ali. A, a matriz A, vai ser dada por a primeira coluna, né, queridos? É M, então 5.040. IP, 12. E segunda coluna, 240. 1. Então A será igual, né? Aliás, determinante de A, né? Deixa eu corrigir aqui para o obséquio. Determinante de A vai ser diagonal principal, 5.040, menos a secundária. Queridos, a secundária vai ser 240 vezes 12, dá 480 mais 2.400, né? Então, 2.880. Beleza? Isso vai dar pra gente, queridos, uma diferença aí, então, né? Para chegar ali a 40, 60, 160, 260, né? 260. Isso seria pra gente letra D de jeans. Beleza, queridos? Então, assim, de fato, continuamos a treinar nessa ideia de permutação. Vimos ali como é que ficaria, foi a primeira questão envolvendo isso, a questão da repetição. E é bem fácil, pô, galera, é muito tranquilo. E a outra questão, até para trazer uma dificuldade um pouco maior, trouxe um caso com repetição, que seria o nome Lula, um caso sem repetição, que seria o nome Alckmin, e posteriormente ele pede ali, não teria muito a ver com a nossa matéria de hoje, mas a gente já viu isso juntos, a determinante de matriz. Tranquilo? Fácil, né? A questão assim, bem sossegada. Beleza, queridos? Show? E na próximo segmento, caraca, saideira, galera. Também vou ficar com saudades, é verdade, é verdade. Vamos, queridos, saideira. Caraca, hein? Bateu saudade, hein? Apertou o coraçãozinho, hein? É verdade, é verdade. Mas vamos lá, queridos. Questão número 5. Nos vemos ainda semana que vem, não se preocupe. O número de anagramas da palavra número em que nem as vogais nem as consoantes fiquem juntas. Cara, bem interessante, né? Então o maluco dá pra gente a palavra número, falei maluco, né? Coitado do examinador, cara. Enfim, número. E aí uma curiosidade dela, né? Não sei se vocês já perceberam, é que eu tenho consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. E ele quer saber da gente, ó, dentro dessa palavra número, quantas combinações eu tenho, melhor, quantas maneiras eu tenho, né? De forma, quantos anagramas, claro, de forma que a gente não tenha nem vogal nem consoante junto. Ou seja, se eu não vou ter vogal nem consoante junto, porque eu vou ter uma vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Ou o contrário, né? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. É a maneira que, aí eu falando por mim, né? Que eu acho mais simplesinha, mais fácil de você fazer, mais tranquila de você brincar, mas é da seguinte forma. A palavra número, ela na verdade é uma alocação ali de 6 casas. Né? E nessas 6 casas, como eu acabei de falar, eu posso ter vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, né? Supondo, aliás, até esqueci aqui uma casinha, consoante, essa é uma possibilidade. Ou eu posso ter, né, de novo lá, as 6 casinhas e começar com consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Seguindo a restrição que ele botou. E aí, queridos, é só olhar para cima. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3. Opa, 3 aqui. Quantas consoantes? 3. Quantas vogais? Agora 2, porque eu já usei uma lá na frente. Né? E repara que são todas diferentes, claro. Quantas consoantes? 2. Vogal? 1. É a mesma coisa que você repete, né? 3, 3, 2, 2, 1, 1. Traduzindo, queridos, eu tenho 3, 3, 9. 9 vezes 4, 36 formas de iniciar por vogal e não ter uma vogal, não ter uma sequência de vogal, vogal, consoante, consoante. E 36 maneiras de começar com consoante, e também a mesma ideia, né? E você não ter a repetição de consoante, consoante, vogal, vogal. E aí, queridos, olha que beleza, hein? Eu quero saber o total, eu somo. 36 mais 36, a gente já chega à ideia aí que o total de opções é de 72. Isso, né? Que, aliás, seria a letra
é de estamos felizes demais por estudar. Né? É isso, queridos. Beleza? Então, de novo, dá para você brincar de outras formas também, né? Não sei se vocês repararam aqui, mas o que eu tive aqui foi 3 fatorial, né? 3, 2, 1, e multiplicado por 3 fatorial. Por que isso? Porque a gente está fazendo a permutação justamente só dos locais, né? Não sei se vocês entendem isso. É assim, eu estou fixando que aqui será vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Fixando isso. E aí eu tenho 3 elementos para brincar na galera de vogal e 3 elementos para brincar na galera de consoante. Né? Então ficou 3 fatorial, 3 fatorial. Então você poderia ter feito de outra forma? Sim, poderia. É uma maneira de você enxergar. Eu gosto de ver essa, de verdade. Mas uma maneira de você enxergar é que você tinha, né, com esses espaços fixados, vogal, consoante, vogal, consoante, permutação, né, de 3 elementos, vezes permutação de 3 elementos. Como assim? Permutação das consoantes, por isso 3 elementos, e permutação das vogais, por isso 3 elementos. Só que eu posso trocar. No lugar de ter vogal, eu posso ter consoante, no lugar que eu tinha consoante, eu posso ter vogal. Então você multiplica por 2. Então, de novo, eu não vou escrever, até porque eu realmente não acho mais fácil você enxergar isso. Estou falando por mim, tá, igreja? Mas uma outra maneira de você resolver é permutação de 3, isso tudo vezes 2. Faz sentido, queridos? Justamente por causa dessa troca que a gente fez, por isso vezes 2. Tem que ser isso ou isso, né? É essa a ideia. Fechado, jovens? Bom, queridos, com isso fechamos. Vou falar a mesma coisa de novo, mas só para reforçar. Assistam o vídeo com bastante carinho, bastante calma. Né? Façam as questões, tentem dar uma ênfase bem grande para essas questões. E, galera, semana que vem, quer dizer, semana que vem, vai depender de quando você está assistindo essa aula, né? Mas, a princípio aí, manda o gás, enfim, pra gente tirar dúvidas ali e poder finalizar com bastante maestria. Beleza, queridos? Fiquem em paz. Qualquer coisa, enfim, é só tirar dúvidas semana que vem. Quero vocês verem que semana que vem. É só tirar dúvida na próxima aula. Pronto, melhor. Valeu? Até mais.